Olá, estamos aqui conversando com a Julise Lemonge, que é advogada associada ao escritório Antônio Vicente Martins e Advogados Associados, e também psicóloga. E a Julise tem conversado durante essa semana sobre aspectos relacionados ao direito, aspectos relacionados à saúde dos trabalhadores que estão submetidos ao trabalho em casa, ao chamado home office. E hoje nós vamos falar sobre o teletrabalho e maternidade e sobre as implicações do teletrabalho para as trabalhadoras em maternidade, que estejam em fase de maternidade. Julise, o que estas trabalhadoras devem ter de cuidado quando adotam o regime de teletrabalho, o regime de trabalho em casa e estão nesta fase de maternidade? Oi, Vicente, tudo bem? Quando a gente trata, então, do teletrabalho, a gente tem que atentar para as mulheres que estão em fase de maternidade e que têm crianças pequenas ou em fase escolar em casa. Considerando o machismo estrutural que a gente vivencia e que acaba responsabilizando muitas vezes as mulheres pela tutela dos filhos, pelo cuidado, pelos afazeres domésticos, pode haver uma sobrecarga de atividades e funções. Então, acaba que a mulher teletrabalhadora tem tantas funções parentais, tantos afazeres domésticos que se misturam com os afazeres profissionais. Nessa conjuntura da pandemia, a gente tem que olhar também que as atividades de creches e escolas acabam por estar suspensas e as crianças estão todas em casa. Então, há uma dificuldade muito grande de regular rotinas e de realmente se organizar. Então, acaba havendo uma redução do desempenho e, ao mesmo tempo, a trabalhadora não descansa. A gente tem que, sim, olhar para isso e tem que, sim, pensar alternativas para essas mulheres que estão com crianças em casa, tanto promovendo discussões sobre os cuidados parentais, sobre a ajuda do parceiro e quanto próprias medidas para que não haja essa exaustão e para que elas não cheguem a um ponto de sobrecarga que lese a saúde da trabalhadora. A gente fica falando sobre a questão do teletrabalho da maternidade, mas isso fica agravado, esse problema ele fica agravado em decorrência do Covid-19, né? Porque tu acaba tendo a suspensão das atividades de creches e escolas, né? Mas mesmo sem a gente ter esse isolamento físico que a gente está vivenciando, é importante que se paute essa discussão de uma forma de criar uma reivindicação para as trabalhadoras, de que as empresas elas tenham essa preocupação, que as trabalhadoras tenham um local adequado onde deixarem os seus filhos enquanto estiverem realizando atividades, ainda que em casa, ainda que home office, né? Sim, esse olhar ele é muito importante, até porque comumente se aponta até como vantagem do teletrabalho a integração de mulheres em fase de maternidade, o que a gente tem que olhar com muita cautela, porque explicita justamente esse machismo e a criança poder ficar em casa, porque a mulher está trabalhando em casa, não necessariamente é uma vantagem do ponto de vista da qualidade de vida e da saúde dessa trabalhadora. Então, e da criança. É muito importante a gente pensar nisso. De que é fundamental organizar a forma do teletrabalho na maternidade, né? E de que nesse momento de pandemia isso fica mais agravado ainda, né, Julise? Sim, com certeza, porque na medida em que as crianças já estão em casa, em que muitas vezes não pode ser deixada com os avós, não podem ser deixada com vizinhos, pelas orientações, torna ainda mais complicado separar, então, esses momentos de cuidado do momento do trabalho mesmo. E acaba até havendo uma exclusão das mulheres no mercado de trabalho também por isso. Eu acho que isso fica mais assim patente até para a gente entender e a gente assim visualizar muitas vezes de que isso dá um nó na cabeça das crianças, né? Porque as crianças elas também têm as suas rotinas, elas também iam para a escola ou podiam. Ela tinha a rotina de que o momento em que os pais estão com elas em casa é um momento de que os pais estão com elas em casa. E agora os pais estão com elas em casa e acabam não conseguindo se dedicar e não conseguindo ter esse envolvimento. Isso certamente também acarreta um estresse para os pais, acarreta em sofrimento para os pais e para as crianças, né? Sim, demanda uma reorganização de toda a estrutura familiar.
Bom, eu quero agradecer de novo, Julise. Acho que foi ótima nossas conversas durante esses dias todos e a gente procurou, com essas conversas, fazer e refletir algumas preocupações que nós temos com relação à defesa dos trabalhadores e da saúde desses trabalhadores nos seus ambientes de trabalho. Obrigado, Julise. Obrigada, Vicente.